Muito bem. Nós estamos falando a respeito da criança, né? A criança precisa, desde o comecinho, se sentir sociabilizada com seus pais, com seus familiares, né? Para que ele sinta feliz e sorria amplamente, né? Quando, porém, isso não ocorre, nos diz Joana de Ângeles, há uma possibilidade da criança não sobreviver ou atravessar períodos da infância difíceis em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre flutuante. Essas crianças que ficam na creche ficam ausentes, com a ausência de mãe e de pai. Então, as pessoas que estão lá precisam se multiplicar em carinho, em amor e em dedicação, para que não crie isso que Joana está aqui nos dizendo. Né? A criança não sobrevive, atravessa períodos difíceis na sua infância. Por quê? Porque é a falta da mãe. Não tem a referência segura da mãe, não tem a referência segura do pai, não é? Principalmente da mãe, porque a figura da mãe, ela é muitíssimo maior do que a figura do pai, né? O paciente apresenta um medo exagerado e, porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, formando um círculo vicioso. Como ele não sabe o motivo do seu medo, então ele cria, ele entra e sai desse estágio pavoroso que é o medo. Dessa ansiedade, gerando ansiedade. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Eu tive amigos que manifestavam esse tipo de comportamento. Eles tinham medo, entende? Eu, com a graça das informações que eu recebi dentro de casa, eu não senti esses sentimentos, essas sensações, né? Tinha um amigo, ele era um amigo do convívio, morávamos assim em frente da casa dele. Só que a educação desse rapaz foi uma educação altamente castradora. Certa feita, nós fomos no cinema junto. Veja bem, eu deveria ter naquela época, sem exagero, eu deveria ter acho que uns 12 anos de idade. No máximo, 12 anos de idade. Eu lembro-me, esse rapaz chamava-se Gastão. Eu lembro-me nitidamente que, em certo momento, ao sentar lá no cinema, ele tirou do bolso da camisa, uma cadernetinha e um pequeno lápis. E fez algumas anotações que me chamou a curiosidade, né? Eu falei, Gastão, o que você está fazendo? Ah, não, eu tenho que anotar quanto foi o ingresso do cinema, e eu comprei esse Drops, eu tenho que anotar aqui para prestar conta para o meu pai. Doze anos de idade, não tinha 14 anos. Entende? Tudo o que ele fazia em termos econômicos, ele anotava. O pai era um engenheiro agrônomo e a mãe uma professora de matemática. Uma professora de português.
né? Foi uma única vez que ele foi conosco no cinema. Nunca mais foi. A vida desse rapaz era só estudar. Nunca o vi empinando o papagaio, nunca o vi jogando uma bola junto conosco, ou bolinha de gude que nós jogávamos direto e reto. Então, teve uma vida segregada pelos pais, filho único, que colocou o cabresto, e ele teve que crescer desse jeito. Tudo bem, o rapaz se saiu muito bem no estudo, mas eu me pergunto a mim mesmo, será que o Gastão era uma pessoa feliz? Não acredito que seja. Ou ele foi educado num sistema de felicidade completamente numa redoma, que ele não podia sair de dentro daquela redoma. Quando uma criança é severamente punida pelos pais, olha, nem tinha lido sobre isso, que se apresenta como predadores cruéis, esse era um caso. A maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. Isso eu me transporto na cidade de São José do Rio Preto, na rua Regente Feijó, onde nós morávamos, onde esse amigo morava, e realmente a vida desse rapaz era colada nos seus pais. Não sei se era por medo ou era por medo, porque ele temia contrariar os pais e receber uma reprimenda mais difícil, mais severa, entende? Porque a sua mãe, uma professora de português, ela era extremamente severa na sala de aula. Ela foi minha professora, eu lembro, uma excelente professora, mas extremamente severa. Isso não é saudável para absolutamente ninguém, para absolutamente ninguém. Esse medo do desconhecido continua, ainda segundo Bowlby, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área de ansiedade. Tranquilamente. Eu não poderia aproveitar esse exemplo para desdobrar o que Joana está dizendo aqui, porque não acompanhei a vida desse rapaz. Mas ele, por sua vez, foi embora morar fora, né? Casou-se com a mulher. A menina estava grávida, porque quando o cara se viu livre, misericórdia. E na época passou no vestibular muito bem na cidade de Campinas, na área da computação. Se tornou um grande profissional, mas uma pessoa relativamente infeliz, porque quando foi lá na frente, provavelmente deva ter querido viver a infância que ele não viveu. Acredito que ele sofreu, porque não podia voltar para trás. Foi peiado, amarrado, chegou lá na frente, os pais não podiam mais segurá-lo, tinha que soltar. Aí ele saiu para o mundo. Certamente, continua, o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva, que vem de outras existências espirituais. Quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade nos atuais pais e necessidade de apoio no espírito endividado, que ora se sente rejeitado. Vejamos bem, prestem bem atenção.
o espírito, pai e mãe. Pai e mãe castradores. Aprisionou. Colocou o filho dentro da jaula. Ele dentro da jaula, os pais, com a chave e com todo o poder, faziam o que queriam. Mandavam o que queriam. Muito bem. A jaula foi se tornando pequena porque ele foi crescendo. E foi crescendo, foi crescendo. Chegou um determinado momento que ele não aquela jaula não comportava mais o rapaz. Então, abriu, o mundo se descortinou para o rapaz. Né? Aí nós vamos ver, houve o desgoverno de conduta gerando animosidade nos pais e necessidade de apoio no espírito, que por sua vez foi encontrar apoio no meio social. É aí que nós identificamos os drogaditos, que eles encontram os amigos que se identificam e passam a substância para compensar o padecimento infantil. Vamos voltar.